de horário, iniciamos a nossa live através dessa participação riquíssima, com dois grandes contribuintes da área da saúde. Temos aqui duas escolas, né, duas academias, uma na área de enfermagem, outra na área de farmácia, e eu tenho certeza que nós aqui do IMPRO temos muita honra de estar junto com vocês nesse momento, né? Renovando aí mais esforços na área da saúde. Sabemos que os desafios são muito grandes e serão ainda maiores no futuro que a gente está construindo agora, no nosso presente. E para falar então de ações que a gente toma no presente, estamos aqui reunidos nessa noite para falar sobre interpretação de exames na enfermagem, com a organização professora doutora Denise Marques e com o professor mestre Daniel Jesus. Então, com a palavra, a professora Denise, organizadora do evento, vou liberar aqui a fala para... Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer começar uma live e quando o Felipe fala que a gente organiza é porque a gente senta, pensa, realmente para que o evento ele seja significativo. Então, para falar de inúmeros outros assuntos que a gente precisa estar atualizado, a gente propôs essa live. E não é uma live comum, né? A gente vem aí de um histórico de trazer os professores do IMPRO para mostrar, né, o quanto a área da saúde ela precisa de aprofundamento, o quanto que a gente precisa de dedicação, está atualizado sempre. Então, eu quero começar desejando a todos uma excelente noite. É um encontro curto, né? Nós vamos ficar aqui aproximadamente 1h30, considerando aí que provavelmente o dia de vocês tenha sido agitado, a gente sabe o quanto essa 1h30 ela precisa ser otimizada para que vocês tenham conteúdo de valor nesse tempo, e espero que a gente possa suprir as expectativas, ultrapassar as expectativas que vocês depositaram nesse evento. E eu quero dar boas-vindas, especialmente ao professor Daniel. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Alguns enfermeiros talvez não o conheçam dentro da nossa área, mas o professor Daniel Jesus ele vai estar com a gente dentro da especialização, trazendo assuntos muito, muito importantes e que requer uma especialização, realmente uma dedicação nos conceitos, que está totalmente sintonizada com a live. O professor Daniel Jesus é nosso professor de farmacologia clínica e interpretação de exames na pós-urgência e emergência no IMPRO. Então, professor, seja bem-vindo nesse primeiro momento, por enquanto online, mas já presencialmente, fazendo mais do que a gente pode entregar por aqui. Beleza. Fique à vontade, professor. Pessoal, é um prazer estar com vocês. Eu já dei algumas aulas em outros institutos para o curso de enfermagem, em diversas áreas, na estética, na UTI também, na enfermagem, na prescrição para enfermagem. Então, é um prazer estar com você, Denise, né? E a Impro tem o melhor time de Goiás e em qualquer área a gente vai ter os melhores professores. E é um prazer, né? Eu te agradeço pelo convite. E esperamos que a gente tenha um aproveitamento muito legal, um assunto muito bacana, muito bem escolhido, que principalmente para a questão introdutória, o enfermeiro ele se depara, né? Eu sou enfermeiro, vem ali com o hemograma e pergunta, e aí, o que está acontecendo? Né? Mesmo o enfermeiro que não está na UTI ainda, né, aquele que está começando, aquele enfermeiro de base, a interpretação de exame ela é essencial para o profissional de enfermagem, né? Assim como o profissional farmacêutico, ele precisa na farmácia o tempo inteiro, o enfermeiro, tanto na triagem, né, até dos momentos intermediários, ele precisa estar atento, né, principalmente porque ele pertence à equipe multidisciplinar, talvez o profissional mais protagonista da equipe multidisciplinar, e em tempos de pandemia, UTI e enfermagem, não há nada mais importante e mais protagonista do que esse biônio profissional. Pessoal, o que a gente decidiu aqui nos bastidores, né? Nós somos professores e a gente gosta muito de slide.
A gente montou a nossa aula, tem aqui um backup, mas a gente acredita que essa troca, esse bate-papo, fazendo realmente um envolvimento de vocês, respondendo as perguntas que vão chegando aí no chat, vai ser muito mais interessante do que a gente seguir necessariamente a projeção de um slide. Tá? Então, como em todos os outros eventos que eu pude liderar, que alguns talvez tenham acompanhado, a gente vai seguir essa lógica, a gente vai fazer algumas apresentações, mas nós vamos ficar recebendo as perguntas de vocês, as dúvidas, e a gente vai interagindo com vocês assim, cumprindo, né, aquela expectativa de responder aquelas perguntas que a gente, de antemão, apresentou para vocês e que talvez tenha sido alguma delas que tenha despertado o interesse de vocês em comparecer aqui à live, tá? Então, o professor Daniel Jesus, ele já antecipou para vocês algumas das palavras-chave, alguns conceitos muito importantes, que é a questão do protagonismo. A enfermagem, ela está. E aí a gente vai falar tanto da UTI, quanto da própria urgência e emergência, lidando, articulando as ações em cuidado, tomando realmente a iniciativa dentro dessa conduta. Nós somos a porta de entrada na urgência e emergência, nós somos os articuladores na UTI, sempre à beira do leito, sempre acompanhando esse paciente. Então, o nosso protagonismo, ele requer, mais que tudo, conhecimento. Então, quando a gente fala sobre esse envolvimento, sobre essa tomada de decisão que o enfermeiro precisa ter, isso só tem validade a partir do momento que a gente entrega valor. A enfermagem, professor, e você convivendo conosco, sabe como é, a gente não tem a opção de errar. Isso é uma característica da área da saúde. Tá? Nenhuma profissão tem a possibilidade de errar durante o seu plantão. É claro que algumas vezes, algumas situações nos pegam desprevenidos. Só que a enfermagem ali, na linha de frente, ela precisa ter uma bagagem muito boa. Então, nós precisamos o tempo inteiro aproveitar os momentos de atualização para fazer isso, para ter esses encontros, para esclarecer alguns conceitos, para que a gente não lute por um protagonismo desarticulado. Eu não posso simplesmente querer ser protagonista de um evento, de um cuidado, se eu não entrego valor nem para o meu paciente, nem para a minha equipe. Então, quando a gente pensa no enfermeiro dentro desse cenário, é realmente um enfermeiro competente, usando aqueles 3 eixos que a gente avalia a competência: conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, você saber fazer e você querer fazer torna tudo diferente. E é nessa proposta que a gente vai, primeiro, conversar a respeito do conhecimento. Então, quando a gente fala dos exames bioquímicos, e propositalmente a gente escolheu falar da sepse nesse momento, porque a enxurrada de informações que nos é apresentada a respeito do coronavírus tem direcionado os nossos esforços para essa identificação, para esse tipo de enfrentamento. Mas a gente precisa entender que existem outros cenários que chegam na urgência e emergência que são tão graves quanto o próprio coronavírus. Para nossa sorte, acontece em uma proporção menor de casos do que a gente vivencia hoje, mas que requer de nós o mesmo olhar apurado, a mesma técnica, a capacidade de executar, tá? Boas avaliações. Falando de boas avaliações, a gente vai começar falando dos exames laboratoriais. Professor, já interagiu com algum profissional que não soubesse fazer análise do exame do hemograma? Pensando no hemograma primeiro, depois a gente torna complexo. O hemograma, apesar de ser o exame mais utilizado, né, ele é o exame mais popular, eu falo que é mais fácil ver quem não sabe avaliar um hemograma corretamente. Né? Então, a sua pergunta ela é até fácil de responder. Eu já me deparei com farmacêuticos e enfermeiros que, para mim, são os dois que
obrigatoriamente tem que saber interpretar um hemograma, pelo menos a parte básica do hemograma, ele precisa. Então, vocês vão sair com algumas informações, pelo menos esse básico. E mesmo quem não souber, procure. Um hemograma, você tem que saber ler um hemograma. Então, eu acho que a proporção é de 3 para 10, mais ou menos, de gente que sabe o que é um hemograma. Lembrando que o hemograma não é qualquer exame de sangue. Todo mundo pensa que qualquer exame de sangue é um hemograma. O hemograma é diferente e a gente vai falar bastante desse exame que usa o sangue como amostra, mas que ele é o principal e o mais comum exame de sangue. Então, é muito comum, né, a gente deparar com um pessoal que não sabe ler exame. E isso aí não é só hemograma. Exame de Covid, né, a sorologia, hoje mesmo num grupo de profissionais de saúde, muita confusão com IgM, IgG, IgA, né, com NS1, com dengue, com todos os exames eles precisam, né, eles não é igual ao antivírus, que rastreia, já acha o problema e já mata o vírus. Não, os exames eles estão lá com dados brutos e a análise, a interpretação é mais importante do que o dado bruto em si. Então, o pessoal tem que ficar atento que hoje a gente vai dar informação de ouro e quem fizer a pós vai ter aí pelo menos uns 20 a 40 horas só de interpretação de exame e vai dar muita informação legal para eles. Eu acho que vale a pena a gente já começar assim, né? O que a diferença? Eu acho que a gente começa a sanar dúvidas nesse ponto. A diferença da técnica do exame para aquilo que a gente entende de amostra. As pessoas confundem muito, né? Acho que coletou sangue, igual o professor falou, é hemograma. Não, a gente precisa, eu acho que vale a pena a gente conceituar um pouquinho isso, né? O que é a amostra? De onde vêm as amostras? O que a gente entende como amostra? Opa, né? Porque todo mundo acha que todo exame de sangue é hemograma, né? Pô, fiz um hemograma porque eu tirei o sangue. E a gente sabe que é um equívoco muito grande, né? O exame, ele precisa primeiro ter uma boa amostragem. Normalmente o sangue, quando você amostra ele, você divide ele em 3 processos que o hemograma, que o exame de sangue vai fazer. Lembrando que a amostra é qualquer parte do corpo, ou excreta, ou algum humor quer dizer líquido, ou célula que eu retiro do corpo para fazer uma análise bioquímica. Então, eu posso ter a amostra de um pelo, eu posso ter a amostra da saliva, eu posso ter a amostra do sangue total, do sangue capilar, do sangue arterial. Então, por exemplo, na gasometria que a gente vai fazer lá no Covid, não pode pegar o sangue da veia, porque ele é um sangue pouco oxigenado. Eu tenho que saber aonde está o sangue mais oxigenado, então tem que fazer uma punção de artéria. Então, as amostras são muito importantes, o local, o horário, porque o nosso organismo também tem um ciclo circadiano. Ou seja, dependendo do que eu comi, do que eu bebi, da noite que eu dormi, do horário que coletou, existem diferenças. Então, por isso que todo o exame, além de ter uma coisa bacana que a Denise falou, que é a amostra, eu preciso também saber controlar aquele paciente que está sendo amostrado. Ou seja, traduzir, né, quais são as situações que foi colhido aquela amostra, e isso é bem importante. Então, a qualidade do exame está diretamente ligada à qualidade da amostra. Uma boa amostragem, uma quantidade correta de amostra e como vai ser tratado essa amostragem do ponto de coleta até a análise em si é essencial para um bom resultado ou para um resultado o mais fidedigno possível. No caso do hemograma, eu tenho que lembrar que uma mesma amostra, eu tenho 3 exames diferentes. Então, quando você lê um hemograma, você vai notar que ele, apesar de ser uma amostra, são 3 diferentes que vão corresponder cada uma a um significado plausível. E aí, já aproveitando o gancho, porque a gente vai usar esse conhecimento na sepse. Porque a gente fala da análise do hemograma, esse momento de olhar aqueles valores de referência, tentar encontrar se o nosso paciente está próximo daquilo ou não. E aí a gente precisa entender que o professor já pontuou, são 3 segmentos, são 3 pontos que a gente analisa dentro dessa amostra que a gente obtém do sangue.
Fala para gente, pode ser bem breve, e aí eu cobro um pouquinho mais da sua expertise ali na frente, mas quais são esses três, né? Esses três elementos que a gente identifica já no hemograma para o pessoal já entendendo onde é que eu olho, por que começa geralmente com as células vermelhas, depois aqui, depois o terceiro, e para a gente entender o que a gente olha em cada um, porque isso faz total diferença, inclusive para eu saber se existe foco infeccioso. Tem uma dessas partes que já revela para a gente, né? Na verdade, eu vou falar um pouquinho, até as três partes podem ser importantes para revelar um foco infeccioso. Então, eu poderia dividir de acordo com célula. Quando vez que você trata uma amostra, você centrifuga essa amostra e separa onde tem célula e onde tem plasma, que é o líquido do sangue. O plasma é muito importante para eu descobrir anticorpos, descobrir hormônios, descobrir aquilo que é solúvel no sangue. E as células são importantes para a parte de hemograma. Então, o hemograma é um exame basicamente celular. E nas células eu tenho três classes de células que eu vou analisar. Primeiro, as células vermelhas, as hemácias, né? Então, a forma da hemácia, principalmente, isso é importante para detectar algumas doenças relacionadas às hemácias, anemia, hemólise, fatores falcêmicos, outras coisas ali. A gente vai falar um pouquinho, inclusive, na sepsis dessas hemácias. Às vezes é importante falar, a professora deve precisar alguma coisa assim. E o principal, a base que está no meio, são os leucócitos, que são as células brancas. São aquelas células inflamatórias, aquelas células de defesa do organismo, né? Os leucócitos, ou seja, as células brancas, que são células de defesa. Aí são, né, os neutrófilos, os linfócitos, os eosinófilos, os basófilos. Quem lembra da faculdade, no segundo período, terceiro período, histologia, aquela aula danadinha, quem foi meu aluno também lembra que eu fazia esfregaço, fazia diferenciar cada célula, até que no exame do Roda todo mundo decorava, depois esquece, nem lembra mais disso, mas esses leucócitos é muito importante saber se tem muito ou pouco leucócito, qual leucócito está em predominância. Isso vai identificar qual tipo de sepse, ou qual tipo de infecção tem, ou qual tipo de doença pode ter. Muitas doenças podem ser descobertas, ou ter o gatilho do diagnóstico aí, né? E as plaquetas, né? A gente sempre esquece da plaqueta, que ela é danadinha também. Plaqueta numa parte de inflamação, muitas infecções altera a plaqueta, né? A dengue é a que a gente mais salta aos olhos. De acordo com o número de plaquetas, a gente já consegue ter o diagnóstico clínico, que nem é direto, né? Mas é um indicativo muito interessante de gravidade, de protuberância da doença, tanto quando ela está alta quanto ela está baixa. Isso é muito importante também. Então, são as três células principais do sangue. Lógico que existem subtipos, mas as hemácias, né, os glóbulos brancos ou leucócitos e as plaquetas. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a sepse, porque as pessoas elas têm ainda um conceito sobre a patologia que está muito relacionado a uma referência antiga que a gente utilizava e houve uma reclassificação, né? Então, hoje a gente entende a sepse de um modo diferente de como a gente entendia alguns anos atrás. Alguns devem ter tido a experiência de falar assim, a sepse é uma infecção grave. Não, na verdade não. Hoje, por conceito, a sepse é um quadro em que existe a falha orgânica, alguma disfunção orgânica que compromete a sobrevivência do indivíduo, que aparece como uma consequência de um enfrentamento desregulado das nossas células de defesa. Então, imaginemos assim, tem um foco infeccioso, tá? O meu paciente ele está em um curso de adoecimento através de algum contaminante, algum micro-organismo. Pode ser vírus, bactérias, fungos. E aí, essa resposta, o que a gente espera, né, professor? Bom, o meu organismo ele é inteligente. Tem uma célula que está invadindo o meu corpo. Algumas células de defesa vai fazer ali, primeiro, a identificação de que existe algo incorreto. Depois, células específicas vão tentar fazer o combate desse agente infeccioso. E para que essas nossas células de defesa elas funcionem melhor, elas precisam de algumas características, que são aqueles elementos que a gente reconhece como os elementos, os pilares do processo inflamatório.
né? Então, a gente precisa de um aumento de vascularização para que essa migração ela seja favorecida, até mesmo porque a gente vai precisar, através de algumas sinalizações químicas, atrair essa célula de defesa para esse foco infeccioso. Para isso, a vascularização vai ter que estar aumentada, a permeabilidade dos vasos vai ter que estar diferente para que essas células elas possam migrar. E quando tudo acontece naturalmente, né, sem nenhum problema, é isso que acontece. Eu tenho as minhas células de defesa que conseguem migrar em direção ao agente invasor, e ele, após algum combate, as minhas células de defesa ganham, e todos esses elementos que foram iniciados dentro da cascata inflamatória, elas abrandam, elas diminuem o impacto que existia, mas não comprometia o funcionamento orgânico, e aí a gente venceu a infecção, vida que segue adiante. Mas quando a gente tem um quadro de sepse, e essa talvez seja o ponto principal dessa aula, no sentido de conceito, é que a sepse não é a infecção. A sepse é uma resposta ao quadro infeccioso. E aí a gente começa a retirar algumas dúvidas, né? Então, por que alguns quadros eu só chamo de infecção e outras eu chamo de sepse? Na verdade, por falha de conceito. Tá? Então, pessoal, toma cuidado com as atualizações, por isso que é importante a gente estar muito vinculado aos grupos que estão aí pesquisando as informações, indo atrás dessas atualizações, para que a gente não caia no erro dessa fala comum, perpetuando o erro de conceito. Porque como nós, enfermeiros, vamos estar lá na ponta, somos nós que precisamos entender que, existindo uma condição que representa essa falência orgânica, eu tendo evidência do foco infeccioso ou não, para a enfermagem, não é o fator decisivo para abrir o protocolo de sepse. Então, sepse, de novo, sepse enquanto conceito não é a infecção, tá? Sepse enquanto conceito é a disfunção, é a falha orgânica que pode comprometer a vida, essa é a grande diferença, ela ameaça a vida em resposta a uma infecção. Essa infecção, independente do agente causal, ela pode estar, inclusive, não aparente. Eu posso ter um quadro infeccioso não aparente e, mesmo assim, eu ter um quadro de sepse. E aí a gente começa a entender, então, que algumas outras coisas vão precisar aparecer, além dessa necessidade de identificar o quadro de infecção. E dentro dessa abordagem, a gente fala muito da qualidade que nós podemos executar a consulta de enfermagem na urgência e emergência. Quem não é da área, provavelmente o professor Daniel não sabe esse conceito, professor, a diferença para nós de triagem para classificação de risco. Já ouviu falar? Já, assim, a gente fala os termos, mas já pensou que é diferente? Eu quero aprender, eu estou aqui para ouvir, estou muito curioso, isso é muito legal, vai me enriquecer. Porque, assim, às vezes a gente usa tantas palavras como sinônimas, né? Que a gente não percebe que existe uma diferença entre elas. Quando eu falo que eu estou fazendo uma classificação de risco, isso é uma atividade do enfermeiro lá no pronto atendimento, ou do médico, tá? A classificação de risco pode ser feita por 2 profissionais de nível superior, ou o enfermeiro ou o médico. Geralmente nós estamos ali na ponta, a enfermagem está na ponta, o enfermeiro está lá na sala fazendo a classificação de risco. E quando ele está fazendo a classificação de risco, ele está também fazendo uma consulta de enfermagem. É a mesma coisa. Quando eu falo para o enfermeiro, para ele fazer a classificação de risco, ou para ele fazer a consulta de enfermagem na emergência, é a mesma coisa. Se eu estivesse montando a escala lá do pronto atendimento e escalonasse um profissional para a consulta de enfermagem, classificação de risco. Qual que é a diferença para a triagem? Triagem é um termo que, na verdade, a gente nem usa mais.
Existia esse termo quando a gente teve o lançamento da política de atenção às urgências e emergências, mas ela não está mais em vigor, porque a gente entendeu que, enquanto atividade privativa, o enfermeiro realizando a consulta, ele não está só triando, ele realmente está fazendo um processo elaborado de integrar todos os conhecimentos para que ele tenha esse apoio, para que ele seja esse apoio ao plantão, à assistência ao paciente que chega na unidade. Então, triagem, para começo de conversa, não existe mais, tá? Então, quem aprendeu a falar triagem não vai usar mais triagem. Triagem é um conceito que a gente usa em algumas situações muito populares mesmo, para explicar ao nosso paciente que talvez não tenha uma proximidade com o termo classificação de risco, mas nós profissionais precisamos mudar o modo que nós falamos. E nesse contexto, o enfermeiro faz consulta de enfermagem lá na emergência, e outro profissional da equipe de enfermagem não pode fazer. Então, o que o pessoal faz? Como classificação de risco é a consulta de enfermagem, algumas unidades que não trabalham com enfermeiro lá nesse momento de avaliar o paciente, usa o termo triagem para tentar dar uma outra visão sobre a atividade que está sendo feita, porque ele sabe que legalmente ele não pode usar o termo classificação de risco. Então, algumas estratégias são postas realmente na tentativa de não trazer a caracterização da ausência do enfermeiro. E por isso que a gente briga tanto na urgência e emergência para usar os termos corretos, para que a gente, de fato, comece a falar, eu estou fazendo classificação de risco. Fazer classificação de risco requer do enfermeiro raciocínio clínico. O raciocínio clínico, ele vai precisar de alguns elementos, do seu conhecimento, de saber o que buscar, e também da sua técnica, da sua habilidade técnica em executar algumas atividades para colher algumas informações. Então, na enfermagem também a gente tem 2 momentos, pessoal. Lá no momento da consulta, nós temos basicamente que fazer duas abordagens. Uma é a história do porquê que o paciente foi para o pronto atendimento. Tá? Você está lá na urgência e emergência, fazendo a classificação de risco, chegou um paciente. Além de se apresentar, claro, e recebê-lo, você vai ter que saber o porquê que ele foi até o serviço. E quando ele narra para você, ele tá te entregando as informações que, quando a gente organiza, a gente chama de anamnese. Depois de ouvir o paciente, a gente vai ter que executar a segunda etapa, que é o exame físico. O exame físico na enfermagem, lá na urgência e emergência, ele é direcionado. Por isso que é muito importante a gente saber quais são as principais causas de sepse. Falando especialmente nesse conceito, nós temos 2 principais focos infecciosos que geralmente estão associados aos casos de sepse. É o quadro de pneumonia, ou seja, queixas respiratórias precisam ser investigadas, e também quadros urinários. Quando eu recebo crianças abaixo de 1 ano ou idosos acima de 55, adultos acima de 55, idosos ali, próximo a essa faixa de 60, 65 anos, eu preciso redobrar minha atenção. São as faixas etárias que mais sofrem com esses quadros infecciosos, de quadros respiratórios e urinários. Por isso que eles são as figuras que mais aparecem na epidemiologia da sepse. São pacientes abaixo de um ano, acima de 55, que tenham uma queixa respiratória ou urinária. Fechei esse entendimento, recebi esse paciente, está lá no meu consultório fazendo consulta de enfermagem. Eu vou ter que agora sinalizar para a minha equipe, para o médico plantonista que está aguardando a minha identificação sobre a urgência daquele caso, para a gente decidir condutas. E aí eu já vou criar uma fala que eu espero que mantenha vocês aí
interessados nos nossos outros momentos. Quem abre protocolo de sepse é o enfermeiro. Sabiam disso? Nós somos os profissionais que decidimos, que olhamos o paciente e pensamos, sepse. Isso eu estou falando de anamnese e exame físico. A gente ainda nem chegou lá nas informações de exames laboratoriais. Quando a gente acompanhar esse paciente para outros setores ou encaminhar esse paciente para outros setores, a gente vai ver que a evolução dos exames laboratoriais é fundamental para a gente entender a gravidade. Mas antes mesmo do exame laboratorial sinalizar se é ou não é o meu olhar, é o olhar do enfermeiro que fala, é sepse. Se nós pensarmos que é sepse, a gente abre o protocolo. E aí toda uma articulação acontece para que esse paciente ele seja bem atendido. Coletei esse paciente, teve protocolo aberto, passou para o médico. Nesse segundo momento de avaliação dele, agora na consulta médica, o médico vai fazer a sequência e outras abordagens complementares a que nós fizemos, e ele vai identificar se sim ou se não, se ele quer manter o protocolo que nós abrimos, ou se ele descarta naquele momento a nossa suspeita. Quando ele mantém, ao manter o protocolo aberto, a gente vai trabalhar no que hoje a gente chama de primeira hora. Os pacotes de primeira hora, antes eles estavam distribuídos na assistência entre 3 e 6 horas. Então, o paciente chegava e a gente ficava, colhia exame, avaliava exame, laboratório nem sempre se comunicava muito bem com a gente lá na frente, e isso transcorria algum período de tempo. Com essa nova redefinição sobre os protocolos de sepse, a gente entende que coleta e resultado laboratorial precisa acontecer em até 30 minutos da chegada no pronto atendimento. Professor, desafio ou não é desafio abrir e coletar exame para o resultado ele aparecer em 30 minutos? É bem desafiador, principalmente porque minutos e segundos mudam bastante, né? Principalmente o que você falou, o resultado de um processo infeccioso é a sepse, e o resultado da sepse são as mudanças bioquímicas e celulares, que é o que a gente vai detectar. A gente não detecta, a gente não consegue ver diretamente a bactéria, a gente consegue, né, perceber os sinais, né, do processo inflamatório, né, consequente do processo celular. Por isso, né, que quando eu falo do exame bioquímico, ele é essencial. Então, quando você fala de componente fisiológico no organismo, né, o sangue é o principal componente para auxiliar no diagnóstico diferencial, para fazer a classificação de risco, que você falou muito bem, porque essa classificação ela muda, então eu preciso hoje de processos extremamente robustos e automatizados, que mudou da época que eu estudei para cá. Eu formei em 99, a gente ainda fazia essa triagem quando chegava a amostra manualmente, com contador. Hoje não, hoje temos máquinas automáticas que usam perimetria, usam resultados extremamente rápidos, e é a rapidez, né, da amostragem e do resultado é que vai fazer uma boa classificação. Né? Lembrando que essa classificação, principalmente no paciente da emergência, da urgência, o paciente que se agrava, ela é essencial e ela pode ser o diferencial entre a vida e a morte. Né? Quantas vezes, né, a gente vê casos, por exemplo, de sepse que o médico, né, o clínico julga bacteriano e, de repente, é uma sepse fúngica ou causada, oriunda por uma questão fúngica. O tratamento até pode ser, né, complicado nesse sentido. Então, é muito importante, né, a habilidade e, principalmente, conseguir interpretar e direcionar, né, o andamento do processo bem interessante. E lembrando que o próprio hemograma pode indicar um caso que também não é sepse, que pode ser um caso não infeccioso ou um caso que não é nenhum agente etiológico tratável com medicamento diretamente, os quadros virais, e outros processos como intoxicação
por drogas, né? Esse início do processo é que vai direcionar a equipe multidisciplinar, né? O médico e os especialistas posteriores a fazerem uma boa abordagem. Então, por isso que o enfermeiro, né, que faz o processo de classificação de risco, o enfermeiro inicial, ele precisa estar muito bem antenado e estar com a parte clínica em dia, né, e conseguir linkar o quadro clínico, uma boa anamnese, com os resultados que ele vai ter do processo de exame laboratorial essencial. Então, é bem bacana que, a partir desse processo laboratorial, você consegue direcionar o seu diagnóstico de maneira muito mais eficiente. Lembrando que nada substitui a clínica, nada vai substituir a sua formação, né, a sua formação clínica de anamnese. Por isso que o curso seu é um diferencial, porque você vai ter tanto a formação de interpretação, quanto a formação também de anamnese, né, da enfermagem, que é essencial. Eu tenho uma irmã enfermeira, neonatologista, e ela trabalha com classificação de risco e de mitigação de risco. Então, é muito interessante, o tanto que o tempo inteiro ela me questiona a questão de droga e todos os protocolos, né, diretivos do hospital que ela trabalha, que ela é uma gerente da parte de risco, tem uma análise multifatorial e tem que ser muito rápido as tomadas de decisões e, inclusive, as investigações de enfermagem, que talvez é a mais estratégica em qualquer lugar do mundo. Infelizmente, no Brasil, ainda a gente tem uma visão uma visão muito médica do processo. Lembrando que em qualquer país do mundo, a linha de frente é o profissional de enfermagem, todo o processo, principalmente de atendimento de primeira e de segunda linha de enfermagem. Eu morei na Inglaterra um tempo e lá uma amiga estava grávida e ela falava, não, eu estou grilada. Eu falei, por quê? Eu nunca sou atendido por um médico. Eu falei, como assim? Aqui tem um processo de saúde pública bom. Ela, não, eu sou atendido pela enfermeira. Eu falei, ótimo. Então, quer dizer que lá tem uma divisão muito bem feita, né? Ela até... Os primeiros processos, por exemplo, de atendimento obstétrico são 100% da enfermagem, a interpretação de uma ecografia, inclusive ela infelizmente teve aborto, as abordagens terapêuticas e também protocolares, no caso de um término de uma gravidez em aborto, né, foi feita por uma enfermeira clínica, né, especialista nessa questão de urgência e emergência, deixando o médico para média para alta complexidade, quando já está bem direcionado o caso e com certeza uma resolutividade seria muito melhor, inclusive para a equipe médica. Mas a valorização do enfermeiro é essencial para a valorização da saúde no Brasil. Infelizmente, ainda tem um pouquinho de ciúmes e outras coisas que a gente vai combater com muito conhecimento e com muito conteúdo. E aí, já professor, que você trouxe para a gente essa possibilidade, né, de saber qual é o provável agente infeccioso, conta para nós o que a gente olha no hemograma e a gente pensa, ok, eu estou achando que isso daqui é um quadro viral, ou o contrário, não, isso aqui não parece viral, isso aqui deve ser bacteriano. Como que a gente faz essa identificação? Como que a gente pensa qual é o quadro, né? Qual é o micro-organismo envolvido quando eu pego o hemograma? Peguei o hemograma. E aí? É o quê? O que eu faço? Então, a primeira coisa, eu preciso interpretar quais são as células, né? Interessante. Então, quando eu coloco nesse sentido, depois, uma hora, uma oportunidade, a gente vai falar só de eritograma, só de anemias, tudo que você me chamar vai ser ótimo falar disso. Mas vamos nos ater ao leucograma, às células vermelhas. Então, normalmente, uma infecção é indicada por um aumento desses leucócitos. Um aumento desses leucócitos pode indicar um processo infeccioso. A diminuição pode indicar um processo infeccioso viral, mas é raro. Normalmente, a maioria dos processos infecciosos são acompanhados de uma leucocitose. Esse nome é muito legal. Toda vez que você vê citose, quer dizer aumento das células em geral. Leuco, células brancas, né? Ou então, quando eu falo penia, quer dizer queda. Então, quando eu falo leucopenia, quer dizer que o exame está abaixo do referência. Quando eu falo leucocitose está acima do referência. Lembrando que eu tenho valores absolutos, que é a contagem de número de células, e valores relativos,
que é a porcentagem dessa célula em relação a outra célula. Por isso que os valores relativos são dados em porcento e os valores absolutos são dados em números absolutos. Lembrando que, normalmente, 90% das vezes, uma infecção bacteriana, né, vai acompanhar neutrofilia, ou seja, um aumento anormal dos neutrófilos. Então, quando você observar neutrofilia, as chances de você estar em um processo infeccioso bacteriano é muito maior. Geralmente com um leve desvio, né, para os neutrófilos mais segmentados. A gente chama de desvio para a esquerda. E quando é infecção viral, normalmente eu vou ter um aumento dos linfócitos, uma linfocitose. Normalmente. Então, geralmente, bactéria ou vírus tem essa questão. Você vai já conseguir diferenciar. As infecções fúngicas normalmente têm aumento dos neutrófilos também. Só que os neutrófilos vão estar aumentados em uma porcentagem menor. Quando é infecção bacteriana, eles aumentam muito seus valores de referência, principalmente absoluto. Enquanto é fúngico, esses valores não são tão grandes, ou tão elevados, ou tão plausíveis quanto é uma infecção fúngica. Então, vá lá, infecção fúngica e bacteriana, neutrófilo alto. Bacteriana, muito alto. Fúngico, um pouco menor. Quando é linfócito aumentado demais, provavelmente infecção viral. Professor, mas pode ter reação inflamatória, né, inclusive generalizada, que não seja um foco infeccioso? Sim, né, pode ser um foco, por exemplo, toxicológico, ou pode ser uma alergia. Normalmente, quando é um processo alérgico ou parasítico, por exemplo, uma lombriga, um oxiurus, ou piolho, ou outro processo, você vai ver uma outra célula aumentada, que são os eosinófilos. Então, para fazer um macetezinho, é mais ou menos isso. Bactéria, neutrófilo, fungo, neutrófilo um pouco mais aumentado, linfócito, infecção viral, enquanto eosinofilia, ou seu eosinófilo alto, indica processos alérgicos ou processos parasitários. Tá? Então, olha só que legal. Só com o hemograma você já consegue ter um indicativo muito importante para você começar, né, a fazer o processo inicial do diagnóstico e da classificação de risco na enfermagem. Bom, se as células já me dão esse referencial, né? O que eu faço aqui, enquanto enfermeiro? Algumas pessoas estão ali perguntando no chat, como que eu identifico, sem exame, se é sepse ou não? Como que eu suspeito da sepse? Então, vamos lá. Primeira coisa, tá, gente? A clínica do paciente, ela é soberana. Significa o quê, professor, quando a gente fala isso? Que o exame laboratorial vai vir, mas se tiver muito diferente o exame laboratorial, o resultado, do que o paciente me conta, a gente vai ter que analisar o que aconteceu com essa amostra, certo? Perfeito. Lembrando que a sepse é um conjunto, né? Ela é um conjunto de questões que podem, inclusive, estar condizentes ou não com o exame laboratorial. Você pode, inclusive, ter a sepse e ela não ser acompanhada por um hemograma definitivo. Né? Sintomas iniciais, né, como a febre alta, né, ou então a hipotermia. Sepse pode dar hipotermia, professor? Pode. Né? Você pode ter, inclusive, temperaturas baixas, calafrio, né, produção baixa na urina ou oligúria, respiração acelerada ou dificuldade para respirar, alteração no ritmo cardíaco, às vezes agitação, confusão mental, né? E isso pode ser acompanhado com alteração do hemograma, né? Mas normalmente, né, o indicativo de sepse ele já é clínico e ele precisa estar acompanhado de sinais muito importantes. Ficaram atentos a alguns processos relacionados à sepse que são extremamente de urgência. Né? Primeiro, eu acho que talvez eu não sou médico, mas eu gosto muito dessa área, é o abdômen agudo. Né? Quando a gente fala de abdômen agudo, apendicite, vamos colocar aqui, né? O famoso apendicite. Cara, eu tive apendicite quase supurada com o exame hemograma limpo, sem neutrofilia, sem leucocitose,
Na época, a enfermeira indicou isso, eu estou achando que... Falou para o médico, a enfermeira falou de uma maneira bem característica, o médico, eu acho que isso aí é abdômen agudo, isso é barriga. Aí ele olhou, brincou para mim e falou assim, eu acho que eu vou te operar. Eu brinquei com ele, não, vamos fazer o hemograma? Ele falou, faço. Vamos fazer ultrassom? Ele, vou fazer, mas eu vou te operar. Ou seja, a decisão clínica, ela veio muito antes do que o processo laboratorial. Né? E eu falei, e se eu não tiver nada na barriga? Ele, eu fecho a barriga. Eu prefiro fechar uma barriga branca do que ter um risco de um paciente, né, morrer de sepsemia. Olha que interessante. E eu estava num quadro inicial de uma sepse muito importante, que é compatível com morte em quase 100% dos casos que não tiver interferência cirúrgica. Olha que legal. Ele optou, ele fez o hemograma. Rapaz, ele ficou sabendo direitinho do hemograma, eu já estava sendo preparado para o processo. E o diagnóstico está relacionado à clínica. Então, por isso que eu preciso estar muito atento aos sinais que o paciente vai me dar. Né? Os sinais que ele fala, né, que a gente são alegados por ele, e, lógico, os sinais parametrizados. Então, isso é bem importante você conseguir. O paciente, ele é um mundo muito bonito a ser explorado, e quando se tem essa atenção primária ao paciente, você consegue extrair informações muito, muito preciosas. Eu falo muito que o farmacêutico ele precisa caprichar na clínica, porque ele está, às vezes, na primeira linha, né, professora? Então, o farmacêutico ele pode já direcionar ou encaminhar para a enfermeira ou para o médico de maneira muito, já bem mais segmentada, com uma riqueza inicial muito bastante interessante e fazendo esse processo. Imagina se essas equipes trabalhassem em um processo de união, de ação conjunta. Com certeza, o grande ganho do Brasil seria eficiência. Talvez o que precisa do Brasil não é mais médicos, ou mais enfermeiros, ou mais farmacêuticos, ou mais profissionais de saúde. Talvez os números são até superiores ao que necessita. Né? A gente tem uma reserva de mercado grande, mas a gente precisa primeiro integrar essa equipe. E talvez está faltando enfermeiros protagonistas como a gente precisa ter, né? Como vocês serão, com a formação adequada e principalmente, né, com a busca de valorização baseada no conhecimento e principalmente nos aspectos científicos. Eu pedi ao professor para dar essa fala, para não ficar parecendo assim que é coisa de enfermeiro, né? A gente está puxando muita sardinha para o nosso lado, isso e aquilo. Não, na verdade, a gente pede a opinião de outro membro da equipe profissional para falar para vocês o seguinte: ouvir o paciente, tocar o paciente faz toda a diferença. É claro que os exames laboratoriais, eles vão me ajudar a entender o que está acontecendo com esse paciente, se o que a gente está fazendo é bom ou ruim, mas é o ouvir, é receber esse paciente e perceber qual é a queixa dele. Já falei para vocês, o paciente chegou com uma queixa de quadro respiratório ou urinário, tem menos de 1 ano ou mais de 55, vocês têm que redobrar a atenção. Por quê? Porque associado a outras análises que vocês vão checar em nível de sinais vitais, vocês têm que arriscar fazer um fechamento de protocolo do que deixar esse paciente embora sem a suspeita. Quais são os quadros, além dessa história, essa queixa principal do paciente, que a gente vai observar? Vamos lá. Sinais vitais. Frequência cardíaca acima de 90 batimentos por minuto. Tá? Mas é considerado paciente taquicárdico acima de 100. Tudo bem? A gente está falando aqui que acima de 90, se o paciente estava em repouso, a gente vai ficar com esse dado já em observação. Não é taquicardia ainda, não é. Tudo bem, gente, mas é um referencial, tá? Em repouso, naturalmente, as nossas frequências cardíacas, elas diminuem. Então, eu tenho um paciente em repouso fazendo 90 batimentos por minuto, é um achado significativo. Se, além dessa frequência cardíaca, ele também tiver, por exemplo, frequência respiratória maior do que 20 incursões respiratórias por minuto, já me aponta uma outra problemática.
tá? E especialmente se a queixa dele for pulmonar. Ele pode apresentar alterações de temperatura. Essas alterações podem ser alterações discretas, e por isso que aumentos de temperatura que leva o paciente adulto para a emergência é mais significativo do que quando acontece com criança. Por quê? Porque geralmente adulto ele vai para a emergência por causa da dor, não para a febre. Geralmente nós não procuramos urgência e emergência enquanto adultos só por causa da febre. Mas se essa febre ela tiver dentro desse contexto com uma taxa entre 37,8, um pouquinho acima de 37,8, ou esse paciente estiver com uma temperatura menor que 35, essa alteração ela é importantíssima, porque eu estou diante de um quadro possivelmente infeccioso. Qual é um outro quadro que faz desajuste de temperatura? Traumas neurológicos. Se o seu paciente não tem queixas relacionadas a traumas neurológicos e essa temperatura dele está apresentando, se ele está apresentando temperaturas acima de 37,8 ou se ele está no quadro de hipotermia menor que 35 graus Celsius, esse paciente ele precisa ser encaminhado com uma suspeita. Abra um protocolo de sepse diante da queixa e desses sinais. Frequência cardíaca maior que 90 batimentos em repouso, frequência respiratória maior do que 20 incursões por minuto, alterações da temperatura que não precisam ser alterações tão significativas. Ela pode estar acima de 37,8. É um aumento que a gente considera discreto, inclusive. Professora, uma coisa interessante nessa avaliação de risco é também lembrar que o aumento da temperatura, a hipertermia, pode ser oriundo, por exemplo, a quadros não sépticos. Né? Assim, o que pode saltar aos olhos para a gente conseguir ter uma dica? Né? Qual é o grande vilão nesse sentido? Quando você está no centro cirúrgico, alguma coisa, o período da anestesia é muito importante. Somente aquele enfermeiro que acompanha os processos cirúrgicos, existe uma coisa chamada hipertermia maligna, que a temperatura aumenta muito, né? Às vezes até mais do que o processo de uma maneira rápida, mas tem alguns quadros de lesão, né? Marcadores sanguíneos musculares, que é a creatina quinase, essas questões, e é muito importante, às vezes, alertar o anestesista ao processo de hipertermia maligna. Existe um medicamento para hipertermia maligna que chama dantroleno de sódio. Então, eu já conheço casos que os protocolos de enfermagem de protocolo de hipertermia salvou a vida do paciente, que o médico, às vezes, ele também tem a cabeça na sepse. Eu acho muito importante a cabeça, sim, que o processo de sepse é importante, mas lembrar que eu preciso, né, em alguns casos, também alertar, né, com o caso da hipertermia maligna, o caso também quando o paciente também tem a síndrome neuroléptica maligna. Pacientes esquizofrênicos, pacientes que estão tomando medicamento para esquizofrenia. Então, clorpromazina, haloperidol, levomepromazina. Esses pacientes psiquiátricos, não pelo processo psiquiátrico, mas pelo processo do medicamento, eles podem estar apresentando um quadro também. Então, ficar atento. Então, por isso, qual é a entrevista é importante. O que vai diferenciar inicialmente, às vezes, uma sepse de uma hipertermia que pode ser do tipo maligna, que o tratamento é bem diferente, o tratamento é bem diferenciado, é você saber a história do paciente. Os pacientes psiquiátricos, principalmente os esquizofrênicos, que estão tomando, ou pacientes que estão tomando algum antipsicótico por outra patologia psiquiátrica, ficar atento, isso aí é bem legal. E os melhores protocolos que eu já vi para fazer essa triagem, ou fazer essa classificação, são do processo de enfermagem. E nem sempre o médico plantonista ele está atento a esse processo. E é essencial, né, a triagem inicial para esse segmento. Gente, estão percebendo que não é uma coisa só, é o que a gente chama de raciocínio clínico. É por isso que o enfermeiro que está lá na ponta, na urgência e emergência, está lá recebendo o paciente que chegou agora, ele não estava em nenhum lugar, ninguém tinha suspeita nenhuma dele, ele chega e nós, enfermeiros emergencistas, estamos ali. Somos nós. É a gente que está de olho no primeiro relato.
E se ele não apresenta, se nós não perguntamos o que é importante, o paciente não sabe o que é importante contar. Então, eu saber direcionar as minhas perguntas para entender a clínica, a queixa principal, a clínica desse paciente, e fazer uma boa avaliação em nível de sinais vitais. Dentro da formação em nível de graduação, de pós-graduação, a gente pega muito no pé do enfermeiro, porque a gente fala assim, gente, faz sinal vital, vamos dar um passo para trás, vocês estão querendo ali, ó, tomografia computadorizada para um lado, ultrassom para outro, e a gente quer, né, muitos recursos tecnológicos, mas a gente esquece que a gente não ergue um prédio sem fundação, sem base. Então, não adianta eu querer pedir qualquer exame se eu não tenho avaliação de sinais vitais. Se eu não tenho a escuta para ouvir o que o paciente está me falando. E aí, é por isso que a gente insiste que a responsabilidade do enfermeiro, ao abrir ou não o protocolo de sepse, é grandiosa demais, porque reflete a nossa competência. Se eu deixo um caso muito provável passar, a sensação que a gente gera no plantão é de que eu não estava ali. Porque se o enfermeiro está na ponta, o emergencista está fazendo a classificação de risco, usando seu conhecimento, as suas habilidades técnicas, tendo a atitude para, de fato, escutar o que vem do paciente, com esses treinamentos que a gente faz, com essas capacitações, que vão desde eventos online aqui, a pós-graduação, ensinando vocês a olharem referências laboratoriais, referências no exame físico, é o que determina os nossos achados, o quanto a gente vai acertar abrindo o protocolo. Hoje, nós não temos dúvidas nos serviços de que quem abre o protocolo é o enfermeiro. Eu posso ter quadros gravíssimos que vão aparecer para mim com uma sinalização muito mais fácil de identificação. Por exemplo, paciente que chega com um quadro de hipotensão, com a pressão arterial sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio, já apresentando um quadro neurológico de confusão ou agitação, que faz uma queda da saturação de oxigênio menor que 90% e precisa de suporte de O2, ou está num quadro de oligúria paralelo ali, fazendo uma eliminação menor do que o meio ml que a gente considera, né, para classificar o paciente como oligúria. Esse quadro já é um quadro de disfunção orgânica. Aqui eu tenho um paciente que já está em um quadro mais grave desse quadro, demonstrando que a gente não conseguiu intervir antes. Quando a gente fala dos sinais e sintomas, de alertar a equipe da urgência e emergência como porta de entrada, ou equipe de enfermeiros na UTI que vão estar ali acompanhando essa oscilação de sinais vitais, é porque a gente não quer instalação da disfunção. A gente quer identificação precoce. Só para vocês terem ideia, para eu abrir o protocolo de sepse, eu preciso ter 2 critérios clínicos, que foram aqueles que eu falei para vocês, frequência cardíaca, respiratória, temperatura ou alteração no hemograma dos leucócitos. Eu preciso ter 2 alterações desses parâmetros, pelo menos 2. Para disfunção orgânica, eu só preciso de uma. Por quê? Porque já é grave o suficiente para mostrar, por exemplo, quando a creatinina está acima de 2 miligramas por decilitro, que esse paciente ele já está em um quadro de sofrimento, que os tecidos já não estão conseguindo boa perfusão, por exemplo, quando a gente mede o lactato, e esse lactato vem 2 vezes, 3 vezes maior do que os valores de referência, mostra que esse paciente está fazendo um processo anaeróbico tão intenso que a célula que precisa de oxigênio para sobreviver não tem
não tem mais condições de manter o seu funcionamento. Então, o ideal é que a gente pegue esse paciente através dos achados clínicos aqui, em nível de alteração de sinais vitais. Quando eu olho a disfunção orgânica, eu já perdi o time. Por isso que a gente fala de modo tão importante do protocolo de gestão pela enfermagem. Quando esse meu paciente ele chega e fala e reporta, por exemplo, que ele não está fazendo xixi, isso já é um quadro. Se ele chega para a gente na emergência, a primeira coisa que ele fala, eu vim porque... Ou ele vem com alguém porque está confuso e a pessoa reporta, porque nós perguntamos, está fazendo xixi? Porque o paciente não vai lembrar que isso é importante. Esse é o ponto. Somos nós que conduzimos o protocolo, não é o paciente. Então, eu tenho que saber quais são as perguntas que eu faço. Sabendo quais são as perguntas que eu faço, eu vou tomar a decisão de abrir o protocolo. Quando? Sempre que eu achar necessário. É melhor, como aconteceu com o professor Daniel, que a gente abra o protocolo e feche, porque não era o quadro, do que eu não abrir o protocolo e eu dispensar esse paciente. Então, a gente vai o tempo inteiro buscar essas informações. O que a gente faz para controlar esses danos relacionados a esse quadro? Primeira coisa, eu já falei para vocês, dentro do protocolo de sepse, a gente tem o que nós chamamos de primeira hora. Esse primeira hora é feito na emergência, tá? O que a gente faz na primeira hora? No momento em que o enfermeiro suspeita, primeira coisa que a gente tem que pedir, após abrir o protocolo, é a coleta das amostras sanguíneas. O que vai vir lá na amostra sanguínea? O que vai ser pedido para ser analisado em nível de laboratório? Lactato, hemocultura, porque o tratamento da sepse, embora a sepse seja disfunção, mas ela aconteceu em virtude de um quadro infeccioso. Dentro desse quadro infeccioso, eu preciso saber qual é o agente microbiano que levou a esse quadro. Por isso que a gente faz as culturas, para que a gente possa tratar de modo pertinente. Dentro do protocolo, depende da CCIH quais são os antimicrobianos que nós vamos utilizar, mas a gente sempre vai ter medicamentos antimicrobianos de largo espectro. E é tão importante que a gente saiba usar isso, que a gente vai fazer essa administração por via endovenosa sob supervisão, a gente não vai liberar esse paciente. Depois, ainda na primeira hora, a gente vai ter que trabalhar com esse paciente, caso ele tenha hipotensão, com reposição de volume. Então, a gente vai ter que calcular quanto, relacionado ao peso, esse paciente vai precisar receber volume. Geralmente, na emergência, a gente usa muito o soro fisiológico ou Ringer lactato. São os dois principais cristalóides que nós temos. Se nós não tivermos como referenciar esse paciente, por exemplo, para UTI, enquanto ele não for para UTI, a gente vai ter que manter esse paciente com a gente, fazendo terapias, muitas vezes, de controle desses valores pressóricos de modo invasivo, através de uso de vasopressores. Então, a primeira hora, ela começa na emergência, e se a gente se a gente demora para identificar esse paciente como sepse, para abrir o protocolo, e esse paciente entra numa classificação, por exemplo, amarela de protocolo. Lá na classificação de risco, classifiquei ele como amarelo. Ele tem até 30 minutos para ser avaliado pelo médico se a gente não tiver uma sequência de vermelhos, tá? Porque na classificação de risco é isso, eu classifico, o que é vermelho passa na frente, o que é amarelo vem na sequência se eu não trabalho com a cor laranja, porque senão eu ainda tenho essa etapa de classificação laranja.
Esse paciente classificado em amarelo, se ele demorar os 30 minutos lá na fila aguardando consulta, ele já não tem primeira hora na emergência, ele só vai ter mais 30 minutos. E como o resultado laboratorial? Se a gente conseguir agilizar, que fique pronto nos 30 primeiros minutos, ele já saiu da primeira hora. E aí eu vou deixar o professor Daniel falar sobre o como é difícil a gente apontar a urgência para o serviço quando a gente falha na ativação dos protocolos. Por exemplo, professor, quando a gente tem uma sinalização clara para a equipe, o porquê que a gente precisa do exame laboratorial, a gente consegue pedir prioridade, certo? Lógico, e algumas coisas que você falou são bem interessantes, inclusive alguns exames não são possíveis você, para ativar um processo, inclusive de abordagem terapêutica, você esperar. Por exemplo, hemocultura, a gente sabe que não vai conseguir ter hemocultura. Então, a característica do agente etiológico, ela precisa já ser indicada qual é o possível agente etiológico pela história clínica. Então, a antibiótico-terapia empírica, em urgência, ela é essencial. Lógico que a CCH ela precisa fazer protocolos muito bem estabelecidos nesse sentido. E tem algumas perguntas, vou até encaixar para responder algumas perguntas, falaram isso, né? Alguém perguntou sobre isso, que o médico poderia fazer, o médico não consegue detectar, a gente não consegue diagnosticar uma bactéria, isso é uma ilusão, lógico, eu sou farmacêutico bioquímico, então eu fui formado para fazer exame. Não tem como detectar uma bactéria no microscópio. Não, isso é um processo de cultura, é complexo. Um enfermeiro não consegue saber qual é o agente etiológico também de fazer o processo. Então, por isso é necessário as confirmações de exame e o antibiograma. Então, o antibiograma seria um complementar da cultura, saber qual é o antibiótico correto para a bactéria, para evitar o uso de arsenal terapêutico desnecessário nesse processo, que é muito importante. Então, as tomadas de decisões são essenciais, inclusive para direcionar o trabalho empírico direcionado nesse processo. Né? Então, a tomada de decisão, uma decisão rápida, pode levar a um tratamento rápido, mais seguro e com menos riscos, por exemplo, ao ambiente, no caso das resistências a antibacterianos, antimicrobianos, e também para a eficiência do quadro, principalmente uma abordagem nesse sentido. O pessoal perguntou também aqui nas perguntas sobre resultado de câncer. Óbvio que alguns processos crônicos, como câncer, pode dar sinalização de processos agudos. Né? Então, o hemograma, ele tem um hemograma completo, pode diagnosticar câncer? Lógico que não. Mas ele consegue mapear geral o que tem no paciente. Então, às vezes, né, informações sobre o glóbulo, a formação do glóbulo vermelho, se ele está atípico ou não, se ele está mal formado, pode indicar um processo, né, crônico, como é o processo neoplásico ou de câncer, o tamanho da hemácia, o tamanho do leucócito. Então, processos atípicos ou imaturos circulando no sangue também pode. Óbvio que hoje existem marcadores celulares no sangue que indicam alguns processos de sangue, né? A alfa-proteína, que é o AFP, o MCA, que é o antígeno muciloide, o PSA, que é o antígeno prostático, o CA125, que detecta, né, um antígeno prostático, a calcitonina, que pode indicar câncer de tireoide, o CEA, que também pode indicar câncer endometrial. Então, o sangue ele é uma excreta muito generalizada e hoje a gente tem marcadores. Lembrando que o hemograma também ele não é para diagnóstico, ele é para triar, ele é para você conseguir caminhar nesse paciente. E tem muito sinal dele bem bacana nesse sentido. E alguém me perguntou aqui, HIV. No hemograma, normalmente você não vai. Para detectar HIV, lógico que o exame anti-HIV, o exame sorológico, o exame, né, do Western blot que detecta o antígeno. Mas um sinal lá que você vai fazer a sua triagem, você nota uma linfopenia, ou seja, uma queda nos linfócitos. Né, uma imunidade, esse paciente ele entra em sepse, né, ele já é recorrente. Lógico que isso você já pode indicar um processo que indica a imunodeficiência adquirida. Então, a queda dos linfócitos pode ser um indicativo nesse sentido. Então, quando a gente está falando desse processo, as tomadas de decisões baseadas nos resultados que o paciente me dá, associado ao que o próprio hemograma simples, básico, ele consegue me colocar, eu consigo encaminhar esse paciente de maneira muito adequada
para seguir protocolos clínicos terapêuticos mais eficazes e mais seguros para a equipe e para a instituição que você está trabalhando. Então, o enfermeiro que sabe bastante aí de laboratório, clínica e farmacologia, óbvio, eu vou puxar para mim a farmacologia clínica, né, duas mãos na roda e um motor e um freio para a máquina, né, da clínica funcionar bem eficientemente. E aí, algumas pessoas perguntam assim, né? Tá, mas como que a gente vai fazer? O hemograma tem esse tanto de coisa, professor, o que eu faço, né? Qual é a palavra-chave? Como que magicamente eu descubro? A gente não descobre magicamente. Foi isso que o professor Daniel está falando. A gente tem o hemograma, ele é uma fonte riquíssima de informações. E aí a gente vai ter que pegar o que eu ouvi e olhar dentro das possibilidades daquela fonte de informação o que corresponde. Não é isso, professor? Perfeito. É entender por exemplo, citologia. Né? Eu aconselho todo mundo, quando eu faço essa aula, né, de interpretação, e primeiro é entender o que cada célula é. Isso é muito importante. Neutrofilia alta. Eu falei, bactéria neutrofilia alta. Mas por que neutrófilos? Linfocitose. Por que os linfócitos altos? Né? Então, isso é muito importante. A professora falou de marcadores para diagnosticar processos diferenciais. Né? Alguém me perguntou, né, que a professora falou de queda de pressão. Professor, então está alterando a dinâmica tissular. Isso é muito importante. O que acontece quando você tem o processo inflamatório? Você tem os sinais flogísticos, vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, edema. Então, vai ter muito mais líquido no tecido do que dentro da corrente sanguínea. O que acontece? Menos sangue, menos líquido rodando. Por que a professora já pensou? Poxa, eu tenho que dar cristalóide, porque eu tenho que manter essa hemodinâmica pressória. Né? Muitas vezes a pessoa tem essa queda, essa alteração, por causa dessa mudança do processo. Está vasodilatando o tecido está retendo mais líquido no sentido, e isso pode gerar processos hemodinâmicos extremamente claros. Está faltando água na circulação, você diminui ali o débito cardíaco, essa diminuição do débito cardíaco tem respostas cardiológicas que é muito importante. Por exemplo, pulso. Pulso está alto, não está? Pulso está alto, mas pressão baixa. Pulso alto com pressão baixa, quer dizer que o organismo está pelejando, como diria aqui em Goiás, para o quê? Para manter a hemodinâmica. Então, ele está liberando adrenalina, noradrenalina, mas não tem líquido mais na circulação, porque esse líquido está no foco infeccioso. Olha que legal, a gente não precisa ficar decorando. Se a gente entende o que é um neutrófilo, o que é um linfócito, o que é um segmentado, o que é uma plaqueta, você vai conseguir ter uma clínica muito mais interessante. Então, por isso que num processo de pós-graduação, o professor é um facilitador, mas tem um jeito, Denise, da gente ficar bom. É estudando muito. Estudando, inclusive, o que ela falou, o alicerce, a base. Eu não gosto da gente dar receita de bolo, Não, você vai entender. Você entende o que é um neutrófilo? Pô, beleza. Poxa, professor, o que é um neutrófilo? Então, a gente vai entender que o neutrófilo é aquele leucócito mais comum. Eu até lembro dele desenhar, parece que ele tem um óculos Ray-Ban nele, né? Bonitinho. E lembrando que ele é o principal, ele está relacionado à defesa de bactéria, na fagocitose de bactéria. Olha, então, se ele está aumentado, o organismo está pelejando para matar a bactéria. O linfócito, ele já é mais especializado no vírus. Poxa, então eu sei se ele aumenta, tem resposta viral. Mesma coisa do eosinófilo, está relacionado a processo de histoincompatibilidade, de alergia. Então, nesse sentido, eu já consigo entender e interpretar o resultado com muito mais eficiência. Inclusive, já a partir do dado, achar coisas ali, garimpar dados clínicos que normalmente, sem o conhecimento da teoria, você não conseguiria. Então, eu gosto muito quando a gente consegue ter uma base boa. Então, vai fazer pós-graduação? O professor pode ser legal, pode dar macete, pode dar receita, pode dar protocolo, mas você precisa entender aquela parte básica. Eu gosto muito e eu vou sempre incentivar vocês a entender primeiro o início, para depois entender o fim, e nunca o contrário. Né? A gente tem que começar do início. Uma boa formação clínica começa com uma boa formação
inclusive na bioquímica, na citologia, na histologia e na patologia, que são ciências básicas lá dos primeiros anos de faculdade que muitas vezes a gente negligencia e que a gente vai precisar muito daqui para um bom profissional de enfermagem para UTI e emergência. Professor, eu consegui dar uma olhada no chat. Perguntaram, por exemplo, essa sua fala foi, eu acho que dá para a gente encerrar a aula com ela, sabe por quê? Porque tudo é a base. É por isso que é diferente eu ter um enfermeiro especialista e eu ter um enfermeiro que não se dedicou a conhecer profundamente os processos. Porque, claro, quando a gente está na graduação, alguns vão ter maior afinidade com uma área e outra, alguns até negligenciam algumas disciplinas porque acham que não está diretamente associada à assistência, então acha que não compensa o esforço, né, para condensar aquela informação. Mas a gente, quando pensa em um especialista, e cada vez mais fica evidente quanto o enfermeiro que sai da faculdade como generalista, porque essa é a obrigação da faculdade, tá, gente? A gente não está criticando formação em nível de graduação, não. Graduação forma enfermeiros generalistas. Aí, a pós-graduação, ela traz para vocês a oportunidade de se aprofundar naquilo que você quer. Eu não vou me aprofundar em um determinado assunto que não é do meu interesse. Então, a pós-graduação vem para fazer essa abertura do processo de conhecimento das áreas que eu tenho afinidade. E estudar a base consegue responder, por exemplo, o porquê que o lactato aumentado é um elemento que torna grave esse quadro, né, de disfunção orgânica. Bom, então vamos lá. Brevemente, eu vou passar assim muito breve mesmo, tá? Essa informação é o seguinte: o professor já falou que prejudica a perfusão, porque está ali, volume circulatório diminuiu no intravascular, porque volume está agora no terceiro espaço. Eu tenho menos volume de sangue e o meu coração está contraindo mais rápido, tentando jogar aquele volume pequeno para ser oxigenado no pulmão e conseguir jogar isso para nível das periferias, para eu conseguir oxigenar. Mas eu não tenho condições de fazer isso com baixa perfusão tecidual por essa característica, tanto da vasodilatação quanto pelo sequestro dos líquidos. O que a minha célula faz? Vamos lembrar que o ser humano ele trabalha com células dependentes de oxigênio. Se a minha célula não recebe oxigênio suficiente, ela vai entrar no processo de anaeróbio, um processo de respiração anaeróbica, em que ela vai produzir mais poluentes desse processo de geração de energia do que se ela tivesse oxigênio. Onde é que está esse conhecimento? Lá na bioquímica. Não é isso? Ciclo de Krebs? A gente pode falar do ciclo de Krebs, que muita gente não gosta do ciclo de Krebs e fala assim, mas na bioquímica eu só aprendi ciclo de Krebs. Eu falo que quem passou pela bioquímica e aprendeu o ciclo de Krebs atua na urgência e emergência, na UTI, de modo fantástico, porque o nosso organismo ele depende de oxigênio para produzir energia. Então, em tudo, a gente explica e aí a gente pode aprofundar com base nessa dedicação dos princípios. E aí faz sentido. É aquilo que o professor Daniel falou, faz sentido, vocês não vão precisar decorar, vocês vão lembrar, faz sentido. Se eu tenho menos oxigenação, eu gero mais lactato. É só vocês lembrarem o quanto vocês saíram doloridos da academia no primeiro dia, naquela exaustão muscular que vocês colocaram no corpo de vocês, e é por isso que a gente não volta no segundo dia. Por culpa de quem? Processo de respiração anaeróbica. Não é culpa nossa que não gosta de atividade física. O problema é que a célula começa a respirar com pouco oxigênio. Certo, professor? Perfeito, professora. E existe isso. Os achados do sangue, muitas vezes, não indicam a doença. O achado é um achado. Né? O mais importante é o que eu faço com ele. Uma vez um menino me perguntou, professor, minha amilase está alta no sangue. A amilase degrada amido. Eu falei, perfeito.
mas amido não tem absorção, amido não vai para a corrente sanguínea. Eu falei, perfeito. Mas por que minha amilase sanguínea está alta, sendo que não tem amido no sangue? Não estou entendendo. Eu falei, agora você me falou minha língua. Se a amilase está lá, ela não devia estar lá. Então ela está vazando de um lugar que não precisa vazar. Da onde vem a amilase? Da boca, professor? Eu falei, pode ser. Mas pode vir do intestino, pode vir do pâncreas. Então, de repente, a disfunção pancreática joga a amilase na corrente sanguínea que não era para estar lá. De repente está obstruído algum canal. Olha que loucura. Ela não tem significado nenhum. A amilase, ou seja, a enzima que degrada o amido dentro do sangue, não tem significado de alguma amilase lá. Mas quer dizer, se ela está lá, ela deveria estar em outro lugar. E a investigação propedêutica, a investigação direta, né, vai levar, por exemplo, a ultrassonografia, vai levar, por exemplo, a ressonância magnética, a outras questões que vão estar diretivo. De repente, uma pancreatite, por exemplo, uma gastrite, por exemplo, por outros processos. Olha que loucura. Então, o sangue ele é muito rico, né? Então, muitas vezes eu acho nele coisas que estão na periferia, né? A questão do lactato, da proteína quinase, do PCA é maravilhoso, porque geralmente não tem significado direto. Por isso que é importante eu entender isso. E bioquímica, modéstia à parte falando, eu acho que é uma das disciplinas mais odiadas, mas talvez uma das mais divertidas que tem. Eu tive o prazer de dar bioquímica para enfermagem nos primeiros anos da faculdade que eu coordenava o curso de farmácia, e eu fui um dos primeiros professores. No primeiro período, eu dava aula de bioquímica para enfermagem lá na Unicampus. E eu tentava fazer a bioquímica ficar muito divertida e aplicar a bioquímica à enfermagem. Eu acho que é o que falta, às vezes, a gente. Poxa, anatomia é importante? É. O que é importante? Aonde está importante? A fisiologia é muito importante? Muito. Mas integrar o enfermeiro nesse sentido. Talvez falta para a gente, professor, essa sensibilidade. Poxa, eu sou farmacêutico. De repente, eu tenho que buscar na enfermagem isso e, de repente, eu dou aquela visão que falta. E a gente consegue ter essa troca maravilhosa que é o que a Impro faz, né? Ela é um instituto profissional, ou seja, ela integra os diferentes profissionais com diferentes saberes, porque o profissional sai multidisciplinar, um profissional mais antenado, né? E eu acho que quem optar por nosso curso vai ter muito sucesso, porque vai ter professores de diversas visões, inclusive valorizando a base, né, que você tem. Então, e cobrando bastante, né? Porque a gente tem coordenadores de qualidade, como é a professora Denise. Professor, me faltam palavras para dizer o quanto essa uma hora e meia passou rápido, voando. E eu estou assim, eu não queria te deixar embora. Para mim, foi 1 hora, a gente tem 1 hora e 23 minutos agora online. E eu tô em êxtase em poder conversar e ir refinando o meu pensamento, porque é isso, é esse olhar multiprofissional que mostra onde que a gente precisa de qualificação, onde que a gente precisa aprender a conversar para que a equipe funcione. Foi aquilo que o professor falou no início. A gente trabalha como enfermeiro, bem, eu trabalho como farmacêutico, bem, eu trabalho como médico, bem, mas a gente não está trabalhando como equipe. E aí, quando você vem e coloca desse modo que a sua fala faz sentido, faz todo sentido, e agora dói o coração ter que encerrar a aula, porque, para mim, de novo, faz sentido. Eu espero que os alunos tenham tido essa experiência de fazer sentido, de entender o porquê que a gente fala, gente, é importante, olha, o conhecimento é muito mais do que simplesmente fazer. Para eu fazer, eu preciso ter conhecimento. E saber conversar é o ponto alto. Saber falar a mesma língua só tem um único... Eu acho que quando a gente entende que o maior beneficiado desse processo de comunicação, porque todo mundo sabe do que está falando, é o paciente, as coisas fazem sentido. Porque é o paciente a razão de ser de cada um de nós. Enquanto profissionais, nós vamos para os nossos locais de trabalho por causa do nosso paciente. E aí, quando a gente conversa e o paciente ganha, que fantástico. Nós fizemos o nosso trabalho, nós fizemos o nosso papel. E embora eu quisesse muito ficar mais em contato para ter esse momento de expansão da mentalidade, eu vou deixar o Felipe falar, para o Felipe também se apresentar, porque o Felipe é um parceiraço nosso.
Felipe, quem conhece o INPRO, quem já conversou com a gente aqui, é encantado com o Felipe. A gente colhe, assim, relatos de como é satisfatório falar com o Felipe, porque além de extremamente competente, articulado, entendendo tudo que a gente quer dentro da pós-graduação de enfermagem, urgência e emergência e UTI, o Felipe, ele se comunica. Então, Felipe, eu vou te deixar falar um pouquinho. Você que ficou aí oculto, grande parte do nosso encontro, só para a gente poder falar assim, sobre, primeiro, te dizer o quanto eu sou grata de ter você na minha equipe. De falar com o meu aluno, falar assim, fala com o Felipe que o Felipe resolve. Então, obrigada, não só pela live, não é o nosso primeiro encontro, né? A gente tem essa experiência de estar em eventos juntos e obrigada por isso. Fala para o pessoal um pouquinho mais, assim, mesmo que breve, da nossa pós, como que a gente pode atender o aluno que tenha ficado interessado em fazer pós com a gente, sabendo que vai ter aula com o professor Daniel. Por favor. Gente, então, eu particularmente, eu sinto que eu estou no lugar certo quando eu ouço, na verdade, quando eu leio, né? Coisas do tipo, fantástico, bom exemplo, adorei, como que pode dois professores inteligentes desse tanto, né? Foram comentários de vocês que estão aí do outro lado, né? Então, para mim, isso aí é o que valida o meu trabalho, né? Como área de atendimento, por atender o aluno, né? E eu me sinto extremamente orgulhoso por fazer parte dessa casa, né? Que é o INPRO. Estamos num momento aí de altíssima relevância para o profissional da saúde buscar conhecimento, né? E também ver vocês aqui contribuindo, vocês, professores, né? Contribuindo, grato demais. Estou tão feliz de encontrar o Daniel num evento, tem tantos anos que eu trabalho na área acadêmica, né? Estou tendo a oportunidade de encontrar ele aqui, já foram muitos eventos, mas muitos eventos mesmo, gente. Eu estou completando já quase 10 anos na área de ensino, né? Então, estou super feliz de encontrar vocês. E obrigado, viu, Denise, pela contribuição. Vamos, então, para os recados. Eu sei que está puxado, está corrido, o tempo é curto, a gente fica com vontade de ficar até meia-noite, se deixar, né? Muito obrigado, viu, Daniel, mesmo por tudo. Estou encantadíssimo aí. Eu estou... Obrigado. Sim, mais uma vez eu saí daqui. Bom de trabalhar do ensino é isso, né? A gente sai rico a cada ocasião, cada oportunidade é rico de conhecimento, né? Já que o dinheiro realmente está sempre um desafio, né? Nesse momento. Se eu sair de um evento rico em conhecimento é bom demais. Gente, ó, vocês viram aí, uma coisa que eu li aqui, que eu vou parar no comentário, acho que foi da Dayana, que comentou assim, por mim eu ficaria muito mais do que 3 horas, eu ficaria muito mais horas aqui. Então, para quem quer ficar mais horas, tem como sim, tá, gente? Tem um link de sorteio de 2 bolsas, vou convidar vocês para preencherem esse link. Não basta se inscrever no evento para poder participar do sorteio da bolsa, tá? Tem um link específico. E ali você está sinalizando que você quer participar do sorteio. São 2 bolsas, meia bolsas no curso de pós-graduação em urgência, emergência e UTI. Essas bolsas são direcionadas para esse curso, exatamente porque quem está aqui é a Denise e o Daniel, então é com eles o encontro que vai ser ganhador, vocês dois, com os dois que vocês vão ter a oportunidade de se encontrar e com muitos outros profissionais de, assim, grandiosíssimo destaque acadêmico e profissional. E se você gostou, compartilhe o trabalho do INPRO para outras pessoas que querem se conectar com esse tipo de conhecimento. Realmente, os professores vieram aqui sem nenhum tipo de finalidade, a não ser a de transmissão do conhecimento. A live é gratuita, vocês tiveram oportunidade de participar. Os links abaixo aqui do vídeo no YouTube, vocês conseguem acessar todas as informações, tá, gente? Para certificação. Então, tá super simples. Tá na mão de vocês. É só vocês preencherem aí. Quem esteve no evento vai ser certificado. Então, encerro aqui agradecendo mais uma vez, tanto vocês que participaram, como dos professores, né, que estão, assim, na ponta da língua com o que a gente está precisando e vivendo agora, né, interpretação de exames. Felipe, eu tenho 1 minuto ainda, vou usar esse 1 minuto, porque eu gosto de mostrar que a gente
tem seriedade no que a gente propõe, e eu quero repassar o roteiro que tinha sido combinado, tá? Então, assim, nós falamos o que é sepse. Primeira proposta. Segundo, a gente falou como integrar esses sinais e sintomas e a interpretação do exame. Depois a gente falou também sobre a responsabilidade da abertura do protocolo de sepse, falamos sobre o papel do enfermeiro nessa assistência no caso de sepse, quando o paciente está lá com a gente na urgência e emergência. O professor Daniel falou o que é o hemograma, quais são essas análises do hemograma, quando suspeitar do quadro infeccioso e quais são as diferenças entre as infecções. Então, pessoal, a nossa live, ela tem um roteiro, porque a gente estuda, a gente se prepara, a gente vem para cá, não é só para preencher um horário, a gente vem para cá para agregar valor. O nosso diretor, ele gosta muito que a gente foque essa informação, a razão da nossa existência enquanto instituto é mudar vidas. E a gente muda a vida quando a gente cumpre com o nosso papel, que é compartilhar conhecimento. Então, eu espero muito, muito que vocês tenham percebido, né, a nossa dedicação em fazer esse evento com seriedade. Vocês vieram para cá esperando uma coisa e eu espero que, pelo menos em nível de roteiro, vocês tenham saído satisfeitos. E quem saiu daqui satisfeito e está ali no finalzinho da faculdade, terminou uma pós-graduação, não fez urgência e emergência, ou está conhecendo a gente e acredita que esse time é um time de professores que vale a pena conviver, trocar experiências, aprofundar conhecimentos, estabelecer parcerias válidas, não só para a carreira, mas para a nossa profissão. As nossas aulas da pós em urgência, emergência e UTI vão começar esse mês, dia 27 e 28. Nossa pós é sempre sábado e domingo, um encontro por mês. E a nossa proposta é essa, que em cada encontro vocês saiam com a certeza de que vocês estão no lugar certo, fazendo a melhor coisa que vocês poderiam fazer por vocês, pelos pacientes e pela nossa profissão, que é se qualificar. Então, eu vou adorar saber que alguém dessa live decidiu fazer uma pós-graduação com a gente, porque tem certeza da qualidade dos professores que estão na pós. No mais, é isso. Muito obrigada por esse momento dedicado, mesmo ao final do dia que, com certeza, muitos de vocês estão cansados, mas estão aqui, firmando esse compromisso com a gente, que é o fazer a diferença em outras vidas. Muito obrigada, pessoal. Excelente noite para todos nós. Excelente final de semana. Chegou. Se cuidem. Tchau, tchau.